Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 11 da classe de adolescentes, a prisão e o julgamento de Paulo. Lição essa do dia 15 de setembro, no caso, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Para esta aula, os hinos sugeridos 34, 515 e 581. Contudo, que eu não acredito muito que a sua classe vai cantar o hino 581. É um hino difícil de ser cantado. Eu, particularmente, nunca ouvi esse hino na igreja, sendo cantado na igreja. Nunca. Eu duvido que a sua igreja cante. Duvido. A mensagem. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Atos 26, 6. Eu duvido que vocês cantem no hino 581. Não é pela incapacidade, não é isso, é porque muito provavelmente vocês não conhecem. É um hino muito difícil de ser cantado, eu nunca ouvi esse hino na igreja, em igreja nenhuma que eu fui, em todas as igrejas que eu fui, nunca ouvi cantar. E é, para mim, o hino mais bonito da harpa. Foi escrito por Martinho Lutero, né? Esse mesmo da Reforma Protestante. O hino é muito provável de ser entre 1523 e 1529, a sua composição, portanto é do século XVI. Então as pessoas não têm muito costume de cantar. Este hino ele é mais presente nas igrejas batistas. Nas igrejas batistas é muito provável dele ser cantado. Ele é o 323 do cantor cristão. Mas não tenho muita... Não vou muito mais à igreja batista. Eu ia muito. Mas mesmo na igreja batista nunca ouvi. Vamos descobrir. A prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém foi só o início de um longo processo judicial. Acompanharemos esse caso, passo a passo, e assim conheceremos as últimas viagens de Paulo. Essa questão de processo judicial não é uma questão muito boa. Esse processo judicial é quando uma pessoa ou uma empresa tem um processo na justiça e tem que aguardar isso e tem que aguardar aquilo. Então, uma pessoa, um grupo, né, empresarial ou uma empresa tem algo na justiça que envolve aí advogado, promotor, juiz, causa ali uma baita de uma boa dor de cabeça. Por quê? Porque dependendo do caso, quando entra numa questão de processo judicial, entra a questão da lei. E a lei costuma ter muitos trâmites. Isso faz com que o processo demore para ser concluído. E demore, às vezes, dependendo do caso, pode chegar a anos. Como é o caso de quando uma família vai fazer um inventário, por exemplo. Não é todo o caso, né? Mas de vez em quando acontece um caso de que aquele inventário demora anos e até décadas para ser concluído. Então, ou seja, as pessoas não podem fazer nada com uma determinada propriedade, por exemplo, porque está num inventário, ou seja, está num processo judicial. Então, demora-se muito. É por isso que muitas vezes acontece uma situação que precisa ir para a justiça, mas não vai, eles preferem, né, as duas partes envolvidas, preferem ali, vamos fazer esse contrato aqui entre eu e você mesmo, vamos resolver isso aqui entre eu e você mesmo. Por quê? Porque se for para a justiça, ainda além de ficar muito mais caro o processo, né, a questão, ainda vai causar muita dor de cabeça e vai demorar demais. É claro que existe uma questão ou outra que às vezes resolve-se muito rápido. Mas julgamento de pessoas, por exemplo, costuma demorar um pouco. Conheço alguns casos de pessoas conhecidas minhas, de amigos meus, que entraram em questões de processo e por conta disso deixaram de fazer um monte de coisa na vida, foi um atraso de vida porque estavam em processo e não podiam fazer absolutamente nada. Em alguns casos não pode ir para outra cidade ou sair do país, então perde-se aquela viagem da vida, por exemplo. Por quê? Porque está num processo judicial e não pode sair do país, ou não pode sair da cidade, entre tantas outras coisas. Então isso cabe a algumas questões sobre viagens, por exemplo, também, né, que é o caso do apóstolo Paulo. Hora de aprender. Paulo foi preso em Jerusalém e enviado para a prisão em Cesareia, a fim de ser julgado. Ali permaneceu um tempo até ser enviado para Roma. Parecia que as viagens missionárias tinham acabado, quando na verdade elas continuariam de outra maneira. Veja que Paulo foi preso lá em Jerusalém e parece que uma vez que ele foi preso, o que ele pode fazer preso? Absolutamente nada, só ficar lá na cela e acabou, não pode se fazer nada, né? Bom, não foi bem assim o que aconteceu. Veja que Deus atuou de uma forma que, na verdade, houve outros planos, outras situações pelas quais
Paulo acabou ministrando a palavra. E a questão, por exemplo, da prisão, nos dias de hoje, possivelmente também nos dias de Paulo, quando a pessoa está presa, ela não está impedida de falar de Jesus. É uma situação, claro, delicada, né? A pessoa está presa, e muitas vezes, né, o cristão injustamente, ou mesmo quando não é cristão, eu digo na questão cristão, porque o cristão é que prega o evangelho. Então imagina que o cristão está sendo preso injustamente, que era o caso de Paulo, e agora fala do amor de Jesus. É uma situação delicada, né? É difícil. Tem que ser muito crente, né? Tem que ser uma pessoa muito convicta do que está fazendo. Eu estou aqui, estou preso, estou injustiçado, mas mesmo assim eu vou continuar falando do amor de Jesus. E isso é uma situação, é uma força que poucas pessoas têm, né? A prisão em Jerusalém. O açoitamento estava prestes a começar, mas o apóstolo questionou se os soldados poderiam chicotear um cidadão romano. Você recorda que Paulo era cidadão romano? Isso fez uma grande diferença, porque nem os soldados, nem os oficiais nem os oficiais queriam machucá-lo por causa de sua cidadania, considerando que o assunto contra Paulo era religioso. O comandante o enviou para o julgamento do Sinédrio. Aqui existem dois pontos. Primeiro, a questão de Paulo ter cidadania romana. Então, por isso, ele não poderia ser chicoteado, porque ele era cidadão romano. Existia ali uma cláusula que os cidadãos romanos não poderiam ser chicoteados. E por outra questão também, que era uma questão religiosa. Ou seja, Paulo não era um criminoso. Era só uma questão religiosa. Não é o que acontece muitas vezes hoje? As pessoas são condenadas só por causa da sua religião? Não é isso que acontece? Não é isso que ocorre? Pessoas que, porque professam a fé em Cristo, em países como o Irã, por exemplo, a Coreia do Norte principalmente, acabam sendo julgados só por uma questão de crença, só porque creem em Cristo. Só por isso. Ou seja, não é um criminoso, não ofendeu ninguém, não teve nenhum ato criminoso, nada, absolutamente nada, é só uma questão religiosa. Então, o que o comandante fez? Enviou para o Sinédrio. Ou seja, eu não vou ficar com isso aqui na mão, eu não vou julgar uma pessoa que eu sei que é uma pessoa que está aqui de uma forma religiosa. O Sinédrio, para nós, só para a gente ter uma ideia, o Sinédrio seria como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. Só para a gente ter uma noção da onde que mandaram Paulo. Seria mais ou menos essa ideia. Mas o Sinédrio, porém, também não resolveu o caso. Então veja que nem mesmo o Sinédrio conseguiu resolver o problema de Paulo. Por quê? Porque era só uma questão religiosa mesmo. Assim, uma vez mais, o comandante interferiu para proteger a vida de Paulo. Veja que o comandante aqui, ele fez algumas questões aqui justamente para livrar a vida de Paulo, né? Os julgamentos em Cesareia, o julgamento por Félix. Quando chegou o seu momento de falar, Paulo se defendeu afirmando que, primeiro, ele esteve poucos dias em Jerusalém e não causou desordem. Isso aqui é muito importante você guardar isso, ele não causou desordem. Ele tinha a mesma fé em Deus que seus acusadores, embora seguisse a Cristo. E 3. Não havia presente no julgamento nenhuma testemunha que confirmasse a suposta profanação. Então temos aqui 4 pontos. Qual é o grande ponto aqui? Quando chegou o seu momento de falar. Paulo esperou o momento de falar. Isso aqui é muito importante, principalmente numa questão de julgamento, né? Aqui é um julgamento diferente do julgamento da sociedade para o julgamento judicial. O judicial, quando uma pessoa fala, não espera a hora ou fala alguma coisa que não deve, acaba se prejudicando e pode até aumentar a sua condenação por conta disso. Há um tempo atrás aconteceu lá nos Estados Unidos, uma questão de uma mulher foi julgada, estava sendo julgada, e o juiz ali decretou a sua sentença. E o que aquela mulher fez? Aquela mulher proferiu uma palavra ofensiva àquele juiz. O que aquele juiz fez imediatamente? Dobrou a sentença dela. Por quê? Porque ela proferiu uma palavra ofensiva para o juiz. Então, veja que Paulo esperou, Paulo aguardou a sua vez de falar. E quantas vezes nós somos precipitados na hora de falar, tanto na questão do julgamento propriamente dito lá no tribunal, como principalmente nas igrejas, na sociedade, dentro de casa. Nós acabamos falando que não devemos, né? Algumas pessoas falam muito, outras pessoas falam demais.
Qual é a diferença desse negócio? Não é a mesma coisa, não. Fala muito aquela pessoa que não para de falar, fala toda a vida. E o que é falar demais? É falar aquilo que não se deve. Então, aqui a questão, Paulo fez o quê? Aguardou a sua vez de falar. Portanto, não se precipite no falar. Em qualquer circunstância, fale o menos possível. Quanto menos você falar, melhor. Isso aqui é uma questão, um grande desafio para a parte feminina, né? A parte feminina gosta de falar, que é uma maravilha. Eu tive uma aluna, entre muitas, né? Mas tinha uma que falava que não parava de falar nunca. Ela, inclusive, era um dos melhores alunos que eu tive, né? Mas ela falava demais. Ou melhor, ela falava muito. Demais não, ela falava muito. E até hoje ela fala muito. Não é mais minha aluna, infelizmente, já cresceu um pouquinho, mas ela era uma aluna que falava muito. Aqui começa a grande questão. Ele estava há poucos dias em Jerusalém e não causou desordem. Olha, aqui a questão principal é essa, né? Depois do falar, isso aqui é um ponto crucial, que Paulo esteve pouco tempo em Jerusalém e não causou desordem. Qual é o segundo ponto? Ele tinha a mesma fé em Deus que os seus acusadores, embora seguisse a Cristo, né? Cresce em Cristo, ou seja, ele tinha o mesmo Deus. Então, se ele crê no mesmo Deus dos acusadores, então por que os acusadores estão acusando ele de servir um Deus que eles também servem? Então não faz sentido. E uma outra terceira situação é que não havia presente no julgamento nenhuma testemunha que confirmasse a suposta profanação. Qual era essa profanação? De causar desordem. Então veja que aqui é uma questão, outra questão importante. No julgamento precisa ter testemunha. E aqui não tinha. Como é que estão acusando uma pessoa de algo que ninguém viu ela fazer aquele algo? Então é uma acusação falsa, porque se fosse verdadeira, pessoas teriam visto, né? Então aqui ficou claro que Paulo era uma pessoa inocente de todas as acusações. O julgamento por Pórcio Festo. Após esse período, Félix foi substituído por Pórcio Festo, algumas semanas depois da sua posse. Festo realizou um novo julgamento com Paulo e seus acusadores. Durante o julgamento, Paulo apelou para o imperador César, ou seja, pediu para que seu caso fosse transferido para Roma. Paulo, ele tinha muito argumento, ele era uma pessoa muito instruída. Agora, tem uma questão aqui que chama muito a atenção. Ele já não foi julgado por Félix? Já não ficou claro aqui que ele é inocente? Por que depois que esse Pórcio Festo tomou posse ali da questão do julgamento, julgou ele de novo? Não é muito diferente hoje. A justiça, de modo geral, existe, claro, exceções, mas de modo geral, como que a justiça age? Age de uma forma completamente parcial, ou seja, ela toma um partido. Ou seja, independente se a pessoa, por exemplo, a pessoa pode ser inocente, mas a justiça quer condenar. Ou a pessoa pode ser culpada e a justiça quer inocentar. Existe muito isso, inclusive no Brasil aqui existe aos montes, né? Existe exemplo aos montes que nós vemos, que envolvendo pessoas, né, principalmente pessoas poderosas, né, políticos, empresários, entre outros, que são julgados de uma forma completamente branda. Por quê? Porque tem muito poder, muita influência no mundo, melhor no país. Então são julgados de uma forma mais branda. Aí pega talvez um trabalhador que não tem recurso e faz o quê? Pega ele para o Cristo, né? O que é pegar uma pessoa para o Cristo? É pegar uma pessoa para sofrer, é fazer uma pessoa padecer tudo que tinha a padecer. Maquiavel dizia uma coisa que cabe para nós, né? Nesse sistema aqui de justiça brasileiro, que é o que ele dizia: para os amigos os favores, para os inimigos o rigor da lei. O que ele estava dizendo? Quando a lei é para amigo, nós passamos a mão na cabeça. Nós não julgamos com a reta justiça. Nós julgamos de uma forma branda para essa pessoa não ser punida, né? No máximo. Ou no máximo, de preferência, nem ser punida. Mas quando é os nossos inimigos, nós damos o rigor da lei. Né? Nós levamos a lei aí à última instância de uma forma completamente mais forte possível para condenar essa pessoa o máximo tempo possível. E parece que era essa a ideia aqui de fazer com Paulo, né? Que Paulo não era amigo deles, né? Então eles queriam levar mesmo Paulo às vias de fato, às últimas instâncias, né? As últimas consequências da sua questão, pelo simples fato de Paulo ser cristão. A viagem até Roma.
Toda tribulação e passageiros, ou melhor, aqui deve ser toda a tripulação e passageiros chegaram a nado à ilha de Malta. Lá Paulo foi picado por uma cobra, mas Deus lhe deu mais um livramento. Após 3 meses, o apóstolo conseguiu seguir viagem e finalmente chegou a Roma. O que seria tripulação? É tripulação o nome. Tripulação e passageiros. No navio, assim como na aviação, passageiros, como o nome já diz, é aquela pessoa que paga uma passagem, está ali, ele não faz parte da equipe de funcionários do navio. A tripulação é justamente isso. A tripulação são pessoas que fazem parte dos funcionários do navio, como por exemplo o comandante, né, e outras pessoas que trabalham ali no navio. Então isso é chamado de tripulação. Da mesma forma na aviação, o comandante, o copiloto, a aeromoça fazem parte da tripulação. Elas não são passageiros, fazem parte da tripulação. Então aqui só para deixar aqui claro. Então veja que a grande questão de Paulo, né? Paulo aqui passou uma situação, falou ali no navio de uma forma correta, que todas as pessoas iriam se salvar, que ninguém ali iria morrer no naufrágio. De fato, todas as 275 pessoas sobreviveram. Então cabe aqui uma questão interessante, né, que a demora do julgamento do caso de Paulo se deu provavelmente pela lentidão do sistema judicial romano, o que também não é muito diferente em outros países do mundo hoje, inclusive aqui no Brasil. A justiça geralmente é muito morosa. O que é morosa? Aquilo que é devagar, é lento, devagar quase parando. Então, aqui cabe também essa questão da demora. E muitas vezes, essa questão da demora tem também a questão dos propósitos de Deus. Deus também está nesse negócio na questão de Paulo. Por quê? Porque nesse sentido, Paulo teria mais tempo para ficar ali ministrando e pregando o evangelho. Às vezes, nós não conseguimos entender muita coisa, né? Se nós olharmos bem da verdade, quando nós falamos sobre a questão, graças a Deus que Paulo ficou mais tempo preso, porque assim ele ficou mais tempo ali teve mais tempo para pregar o evangelho ali. Agora, e se fosse nós que estávamos presos injustamente, nós não fizemos nada, somos apenas cristãos e por conta disso nós somos ali condenados, somos presos. Será que nós iríamos gostar desse negócio? É muito fácil quando é nos outros, né? Há uma frase que eu acho muito interessante que diz que todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente. O sistema legal romano é de Shakespeare. Os acusadores do apóstolo usaram a principal preocupação dos romanos, que era manter a estabilidade do império, para culpar Paulo. De acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre, desde que não provocasse confusão na sociedade. Lembra que eu te falei lá do ponto que o importante dele não ter causado ali uma desordem? Então, como Paulo não causou desordem, ele não entra nesse ponto. Porque qual era o ponto aqui? A crença religiosa era livre, desde que não provocasse uma confusão na sociedade. Era justamente sobre isso que estavam acusando Paulo, que Paulo estava provocando confusão na sociedade, e Paulo não estava. Ou seja, o sistema legal romano estava aqui contra Paulo, né? Contra a situação, contra a pregação do evangelho, estava contando uma mentira. Só falavam que Paulo estavam provocando uma desordem, uma confusão, justamente para ele ser enquadrado nesse artigo e ser condenado e, consequentemente, por conta disso, para parar de pregar o evangelho. Então veja que o sistema está sempre contra a questão cristã, está sempre contra a palavra. O sistema, até hoje, né, no Brasil e no mundo, dá sempre um jeitinho de tirar a palavra do foco. Por quê? Porque isso é um inimigo trabalhando na mente das pessoas que estão com a caneta na mão, né? As pessoas que têm a autoridade da lei para fazer as leis, para fazer cumprir a lei, que é para quê? Para tirar a Bíblia de circulação. Por exemplo, anteriormente, há muitos anos, existia no Brasil um ensino religioso, que era o ensino da palavra de Deus. O que o Estado fez? Deu um jeito de tirar a palavra de Deus das escolas. O que aconteceu? A escola está hoje como está, numa perdição, que só o sangue do Cordeiro, inclusive entre os adolescentes e os jovens, só o sangue de Jesus na causa. São jovens completamente descompromissados com absolutamente tudo, principalmente sobre os valores cristãos. Eu sei que existem exceções, mas de modo geral
está de uma forma completamente perdida. As escolas estão completamente perdidas justamente porque tiraram ali o ensino da palavra de Deus. Então, esse é sempre o intuito do Estado, tirar a palavra de Deus do centro. Justamente porque a palavra muda, né, as pessoas, né? E não é isso que o Estado quer. Conclusão: muitas vezes planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir a sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. A alegria está na salvação é uma questão muito interessante que pouco se fala, principalmente entre os adolescentes e jovens. Mas imagine, por exemplo, que você receba do seu pai aí aquele PlayStation 5. Você vai ficar feliz da vida, né? Ou um celular novo, né? Tem outro, Ô, meu pai, me fugiu o nome agora. É iPhone, né? iPhone. Você ganha um iPhone 15 aí, ó, você vai ficar todo feliz da vida. Agora imagina, por exemplo, que você entre um PlayStation 5 ou um iPhone 15, ou os dois, você prefere estar salvo. Você tem mais alegria na sua salvação. Você não se importa se alguém te roubar o celular, né, o iPhone, ou o seu PlayStation 5 queimar, ou ser jogado na piscina, ou ter dado um curto-circuito e ele queimou. Você não se importa com isso. Por quê? Porque a sua alegria não está ali. A sua alegria está onde? Na sua salvação. É isso que nós devemos ter, né? Assim como Abacuque disse, né, lá em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Quão bom seria se todo cristão hoje tivesse a alegria da salvação, ficasse feliz por ser salvo, porque hoje muito pouco se fala sobre a alegria da salvação, sobre a alegria de estar salvo na pessoa de Cristo, porque vivemos uma vida completamente materialista, somos mais desapegados àquilo que é material do que aquilo que é espiritual, aquilo que verdadeiramente somos mais apegados às bênçãos materiais, às bênçãos humanas, do que às bênçãos espirituais. Em outras palavras, as pessoas têm mais empenho em querer ter um iPhone 15, por exemplo, ou um PlayStation 5, do que ser batizada com o Espírito Santo. Veja que aqui é uma questão, não estou aqui falando contra o iPhone 15 ou contra o PlayStation 5, não é falar contra, mas é ter a noção de que nós, como cristãos, nós devemos procurar as questões espirituais. Lembra lá de Colossenses capítulo 3, versículo 1? Como foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Nós devemos buscar o primeiro reino dos céus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, nós devemos buscar o reino. Nós precisamos, a cada dia mais, estar buscando as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Por quê? Porque as coisas que são de baixo, a traça corrói. Tudo aqui se acaba. Mas a nossa salvação, ela é eterna. Então nós devemos buscar as coisas que são de cima, buscar a presença do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus, né? Buscar os dons espirituais. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima, buscar mais conhecimento da palavra, viver uma vida de santidade, viver uma vida de jejum e oração, uma vida de fé em Cristo Jesus, e não essas coisas materiais. Não há nenhum problema em você trabalhar para ter um PlayStation 5, um iPhone 15, ou seja uma outra coisa, um carro, ou uma bicicleta, ou uma moto, seja o que for, mas que você não ponha isso em primeiro lugar. Foque primeiro nas coisas que são de cima e você verdadeiramente terá uma felicidade incondicional, você será uma pessoa feliz. Por quê? Porque independente se você tem iPhone ou não, independente se tem PlayStation 5 ou não, se você tem carro ou não, você continua sendo feliz da vida. Por quê? Porque a sua felicidade não está agarrada, não está atrelada àquilo que é material, e sim naquilo que é espiritual. Vamos praticar. Número 1. Aí vamos aqui, eu vou aqui falar as questões do número correspondente ao que está, né? Número 5, encontro com o rei Agripa e Berenice em Cesareia. Número 1, ida ao templo em Jerusalém. Número 7, chegada à ilha de Malta. Número 2, julgamento no Sinédrio. Número 4, encontro com Pórcio Festo em Cesareia. Número 6, naufrágio. Número 8, chegada em Roma. Número 3, encontro com Félix em Cesareia. Questão número 2, Malta. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E lembre-se que na questão de julgamento,
uma hora ou outra nós seremos julgados. Estando certo ou não, nós seremos julgados. Mas lembre-se do principal julgamento da sua vida. Qual é o julgamento principal da sua vida? É o julgamento do tribunal de Cristo. O que é esse tribunal de Cristo? É quando você estiver diante da presença santa do Senhor, depois do arrebatamento da igreja, você recebendo o seu galardão da parte do Senhor. Lembrando mais uma vez que o tribunal de Cristo é para os salvos, no caso, o teu caso, o meu caso, nós estaremos lá no tribunal de Cristo. E o trono branco, o que é? O trono branco é para as pessoas que são perdidas. Todas as pessoas que estiverem no tribunal branco, diante do tribunal branco, vão para a perdição eterna. Nós não estaremos lá, nós estaremos no tribunal de Cristo, que seremos julgados para receber a nossa recompensa espiritual. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!